Oi, gente, bom dia, gente. Sábado abençoado e hoje eu tenho uma palavra abençoada da parte do Senhor para nossas vidas. E eu quero começar com uma pergunta: você ama Jesus? Você ama Jesus? Essa é a pergunta que eu quero iniciar o nosso dia. Porque vamos ver aqui, gente. Vamos falar hoje sobre amor. Que palavra pequena e tão linda, né, gente? Amor. Então, gostaria de iniciar essa palavra fazendo essa pergunta: você ama Jesus? Com certeza todos nós amamos, né, gente? Vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 21 e o versículo 15, Jesus ele faz essa pergunta para Pedro, um dos seus discípulos. E Jesus fala assim no Evangelho de João, capítulo 21 e no versículo 15, disse Jesus: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros ou as minhas ovelhas. Gente, Jesus faz essa pergunta para Pedro 3 vezes, perguntando se Pedro amava ele, né? E com certeza, se Jesus nos perguntasse se a gente amava ele, se a gente ama ele, com certeza a gente ia responder da mesma forma que Pedro respondeu, né? Senhor, tu sabes, eu te amo. A gente ia falar com todas essas palavras, não é? Mas Jesus faz essa pergunta para Pedro 3 vezes. E a palavra de Deus vai dizer que pela terceira vez, Jesus ele pergunta: Pedro, tu me amas? E a palavra de Deus vai dizer que Pedro ele fica até triste, né, gente? Fica constrangido, porque Jesus pergunta pela terceira vez se ele amava Jesus. E ele fala: Senhor, tu sabes. Então Jesus ele fala mais uma vez para Pedro, pela terceira vez: então apacenta as minhas ovelhas, né, gente? Um amor que o Senhor não quer só falado. Deus ele não quer só ouvir que você ama ele. Ele quer ver a sua atitude, ele quer ver o seu amor demonstrado. Então ele fala para Pedro pela terceira vez: se tu me amas, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu povo, demonstra esse amor, porque eu demonstrei o meu amor por vocês. Deus, ele demonstrou, gente, esse amor por cada um de nós. A palavra de Deus vai dizer aqui no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, o Senhor, ele não só falou que nos amava, ele demonstrou esse amor entregando o seu único filho para morrer por mim e por você. Que amor é esse, né, gente? Que chega a constranger. É muito amor. O escritor aqui ele não teve palavras para mencionar esse amor, né? Ele falou: Deus nos amou de uma forma tão grandiosa, tão inexplicável, que ele deu o seu único filho, gente, para morrer por mim e por você. Um amor que Deus demonstrou através do seu filho Jesus Cristo, entregando ele para morrer por nós pecadores.
Então, Jesus, ele não só falou que nos amava, ele demonstrou, né, gente? Então, ele pergunta a Pedro se ele amava, e Pedro fala, eu te amo, né? Muitas das vezes a gente fala que ama Jesus, tenho certeza, se a gente ouvir essa pergunta, você ama Jesus? A gente vai responder, né, gente, com todas essas palavras. Jesus, eu te amo, mas Deus, ele quer ver, gente, a demonstração do nosso amor. Ele não quer apenas ouvir, ele quer que esse amor seja demonstrado, assim como Deus demonstrou seu amor por mim e por você, entregando o seu único filho. E como é que a gente pode demonstrar esse amor? Que a gente confessa com a nossa boca, Jesus, eu te amo. Tem sim, gente, uma forma extraordinária da gente também expressar o nosso amor através da nossa atitude. Eu gostaria de trazer mais um versículo aqui para vocês que se encontra em Mateus, capítulo 16 e o versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Olha aqui, gente, a gente pode demonstrar o nosso amor tomando a nossa cruz, negando a nós mesmos, abandonando o pecado e seguindo Jesus. Só assim, Jesus, ele vai ver realmente que nós amamos ele. Como ele falou para Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Da mesma forma, nesta manhã, o Senhor fala para mim e para você. Pergunta, você me ama? E como demonstrar, gente, esse amor para Deus que tudo sabe, que tudo vê, através, gente, das nossas atitudes. E aqui esse versículo ele é bem específico. Siga-me, né? Pegue a sua cruz e me siga, né? Renuncie a si mesmo, largue o pecado. Deixe a prática do pecado e siga Jesus. Abandone os seus pecados e seja um seguidor de Jesus. E só assim o Senhor ele vai ver que verdadeiramente você ama, porque você está demonstrando o seu amor com as suas atitudes. Você está negando a si mesmo, você está deixando a prática dos pecados e seguindo Jesus. E ele fala mais: tome a sua cruz e me siga. Então, gente, esse amor aqui é o verdadeiro amor, é o amor que não fica só em palavras, é um amor que vai além de palavras, ele vai com atitude. Então, é isso que o nosso Jesus, que o nosso Deus espera de cada um de nós, essa demonstração da nossa parte, né? Não só de palavras, mas de atitude. Foi o que Jesus quis mostrar a Pedro. Pedro, não, palavras não é o suficiente. Quero ver a sua atitude, né? Então, se você realmente me ama, cuide do meu rebanho. Se você nesta manhã ama Jesus, tome a sua cruz e o sigam, seja um seguidor de Jesus. Só assim o Senhor ele vai ver que realmente você ama, porque tem muita gente falando: Jesus, Senhor, eu te amo, mas as atitudes não condiz com esse amor, né, gente? Infelizmente. Então, uma manhã da gente parar, pensar, refletir, rever as nossas atitudes e não só falar com a nossa boca que amamos Jesus, que amamos o Senhor, mas que as nossas atitudes, as nossas práticas venham testificar esse amor que o Senhor demonstrou primeiro por cada um de nós, entregando seu Filho por mim e por você. Jesus, ele te ama.